Aleluia. O tema da mensagem de hoje é diante da face de Deus. E o que eu quero aqui é refletir com você sobre as implicações práticas da fé em Cristo e da ação do poder do Evangelho na vida de quem nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, você precisa saber que essa fé tem implicações práticas. E que a ação do poder do Evangelho na sua vida precisa se manifestar como um sinal da sua salvação, da sua conversão ao Evangelho. Por isso, antes de tudo, é preciso estabelecer que a fé em Cristo não é mero assentimento mental. Você pode concordar que Cristo foi uma figura histórica importante que existiu, você pode concordar que o Evangelho, você pode concordar que o Evangelho é uma mensagem poderosa, e ainda assim não crer em Jesus, e ainda assim não crer no Evangelho. Porque a fé em Cristo Jesus não é mero assentimento mental, mas um movimento em direção a Deus Pai, através de Jesus Cristo. E nesse movimento, nós somos transformados pela renovação da nossa mente através do Evangelho. E essa transformação não é somente uma transformação espiritual, essa transformação é uma transformação integral. Diga comigo, integral. Essa transformação acontece de dentro para fora e deve afetar toda a nossa vida. Cada camada da nossa existência deve ser tocada pelo poder do Evangelho, desde o espírito, passando pela nossa alma, essa caixa onde estão os nossos sentimentos, o nosso intelecto, as nossas vontades, e culminando no corpo, no nosso modo de agir e de interagir no mundo. Então, o objetivo dessa mensagem é provocar uma reflexão que nos coloque em movimento. Diga comigo, movimento. Uma reflexão que nos coloque em movimento. Nesse movimento em direção a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, enquanto nós somos transformados pelo poder do Evangelho em cada camada da nossa existência. Essa semana será uma semana de movimento. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Você se moverá para mais perto do Pai pela sua fé em Jesus e verá o poder do Evangelho tocando cada área da sua vida de maneira gloriosa, para a glória de Deus e para a sua alegria. Se você crê nisso, diga amém. Então veja, a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, e também durante o judaísmo intertestamentário, ali entre os testamentos, e posteriormente também por meio de Jesus, sempre enfatizaram um tipo de espiritualidade integral. Uma espiritualidade que começava no espírito e que perpassava a alma e que se manifestava no mundo através do corpo. Uma espiritualidade que não distinguia tempo, lugar ou ambiente. A ideia de uma vida vivida diante da face de Deus era o fundamento da relação do homem com o próprio Deus e com o mundo. Em algum momento da sua jornada no Evangelho, e eu sei que aqui nós temos pessoas com pouco tempo de jornada do Evangelho, pessoas com algum tempo de jornada do Evangelho, e outras com mais tempo de jornada do Evangelho. Todos nós, seja em qual jornada do Evangelho você está, já ouvimos em algum momento essa expressão vida espiritual, sim ou não? Você já ouviu? Minha vida espiritual não vai muito bem, eu preciso melhorar a minha relação com Deus para que a minha vida espiritual... Você já ouviu essa expressão? Talvez você já tenha dito isso também. O fato é que essa expressão, para o povo de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, não existia. Essa ideia não existia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, nós lemos: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Preste atenção, a expressão minha presença, no original hebraico, significa diante de mim. Então Deus está dizendo a Abraão para andar, diga comigo, andar. Andar é um movimento contínuo, sim ou não?
Então Deus está dizendo para Abraão, Abraão, ande, esteja em um movimento contínuo diante dele, com a consciência da sua constante presença. Então Deus está dizendo para Abraão, ande na minha presença, ande diante de mim. Quando, Senhor? Por quanto tempo? Por toda a sua vida. Ande na minha presença e seja perfeito. O Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12, diz assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Preste atenção no que o salmista Davi está dizendo. O salmista Davi está dizendo que não há fuga da presença de Deus, pois todos vivemos constantemente diante da sua face. Não é isso? Eu posso fugir para lá, eu posso fugir para cá, eu posso ir ali, posso ir acolá. De maneira alguma eu fugirei da tua presença. Por quê? Porque essa era a ideia de espiritualidade que o povo de Deus tinha. A ideia de uma espiritualidade integral. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E aqui nós vemos novamente aparecer a ideia de que não há um lugar sequer onde nós não estamos todos diante dos olhos do Senhor, diante da face de Deus. Você consegue perceber isso nesses textos bíblicos? Uma fuga da presença de Deus. Quando Deus nos chama para andar na sua presença, Ele nos chama para andar sob essa consciência de que em todo tempo e em todo lugar nós estamos vivendo a nossa vida diante da sua face. Então veja, no Antigo Testamento, Israel vivia sob a consciência de que toda a vida era vivida diante da face de Deus. Não havia um lugar sequer em que Deus não estivesse presente, observando e interagindo com a sua criação. E embora a história nos conte que essa ideia, a ideia de uma vida vivida diante da face de Deus, essa ideia de uma espiritualidade integral, foi corrompida ao longo do tempo, especialmente no período pós-exílio. E é nesse período que surgem diversos grupos religiosos, como os fariseus, os saduceus, os zelotes, que não viviam mais sob a consciência da presença de Deus, mas passaram a uma quase substituição da presença de Deus pela lei de Deus. Jesus aparece na história para resgatar e enfatizar novamente esse valor essencial à espiritualidade cristã. O valor de que estamos todos constantemente diante da face de Deus. Estamos diante da face de Deus aqui, agora, no templo. Estaremos diante da face de Deus em casa, quando chegarmos para descansar para amanhã. Estaremos diante da face de Deus na condução a caminho do trabalho. Estaremos diante da face de Deus durante todo o nosso dia, enquanto estivermos trabalhando. Estaremos diante da face de Deus quando, voltando do trabalho, passarmos no mercado para comprar a janta ou o lanche. Estaremos diante da face de Deus quando nos sentarmos diante do sofá para relaxar um pouco depois de um dia cansativo de trabalho. Em todo tempo e em todo lugar, todos estamos vivendo diante da face de Deus. Então Jesus aparece na história para resgatar essa ideia, para resgatar esse pensamento e para enfatizar esse valor essencial à espiritualidade cristã. Veja, por exemplo, o que Jesus diz em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui Jesus recupera essa ideia de que a adoração não está restrita ao templo. Porque era isso que o judaísmo ensinava no tempo em que Jesus apareceu na história.
que a adoração era dirigida ao templo e era entregue diante do Senhor no templo. Então Jesus está dizendo, olha, virá o tempo e já chegou esse tempo em que aqueles que adorarão ao Pai, o adorarão em espírito e em verdade, não importa onde estejam, no templo ou em qualquer lugar. Em Lucas capítulo 12, versículo 1 e 2, Jesus diz, a Bíblia diz, visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus está ensinando aos seus discípulos a integridade diante dos olhos de Deus, diante da face de Deus. Então, cada ensino de Jesus, cada intervenção de Jesus na realidade das pessoas que viviam sob o jugo do judaísmo, era para recuperar essa ideia, era para recuperar esse valor, era para recuperar esse pensamento fundamental para a espiritualidade cristã. Todos estamos vivendo constantemente diante da face de Deus. Ainda em João capítulo 8, versículo 29, Jesus diz, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O próprio Jesus dá testemunho de si mesmo e enfatiza a ideia de uma vida vivida diante de Deus, quando diz que ele mesmo vivia sua vida para agradar a Deus, fazendo a sua vontade. Ora, Jesus não viveu a sua vida enfurnado no templo. Sim ou não? Não é? Boa parte do seu tempo Jesus estava trabalhando. Jesus estava discipulando. Jesus estava aqui, ali, ensinando. Pregando o evangelho do reino por onde passava. Então, mais uma vez, o Antigo e o Novo Testamento enfatizam uma vida vivida diante da face de Deus continuamente. Você entendeu isso, irmão? Todos somos chamados para viver debaixo dessa consciência, da constante presença de Deus. Mas nós damos um salto na história do tempo de Jesus para a Idade Média. Entre o século V e o século XV, onde surge e se fortalece a ideia dualista de uma vida sagrada e uma vida secular. É aí na Idade Média que surge essa ideia com o advento do iluminismo. A vida sagrada era reservada aos monges, ao clero, e a vida secular era reservada aos leigos. E foi somente no século XVI, durante a Reforma Protestante, capitaneada por Martinho Lutero, você conhece a história, que essa ideia dualista se rompeu. Uma das bandeiras de Martinho Lutero era o rompimento com essa ideia dualista de uma vida sagrada e uma vida secular. Então, séculos depois de Jesus, Martinho Lutero se levanta para resgatar novamente a ideia de uma vida vivida diante da face de Deus. E surge então, nesse tempo, essa expressão latina coram Deo. Não sei se você já ouviu isso em algum lugar. Coram Deo. Que significa literalmente isso. Vivendo diante da face de Deus. Há uma célebre frase de Martinho Lutero que diz assim: o trabalho do homem comum, feito em fé, é mais santo diante de Deus do que as orações do monge. Você consegue perceber a ideia de Lutero aqui? Não há distinção entre a santidade de um monge e a santidade de um leigo trabalhando a partir do seu escritório, a partir da sua oficina ou o que quer que seja. Porque todos estamos vivendo constantemente diante da face de Deus. Então Lutero reintroduz aos cristãos daquele tempo esse valor essencial que o iluminismo rompeu, criando essa espiritualidade dualista. Depois de Lutero, João Calvino, um reformador notável, expande esse entendimento de coram Deo não só para a espiritualidade cristã, mas para toda a vida, para todas as camadas da vida. Uma frase famosa de Calvino diz: não há parte da vida,
nem sequer um instante que não deva ser dirigida à glória de Deus, pois vivemos diante dele. Coram deu para João Calvino era essa categoria existencial e ética em que o homem estava situado, vivendo na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga, na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Calvino é quem enfatiza também nos seus ensinos a ideia do sacerdócio de todos os crentes, conforme nós lemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Apocalipse 1, versículo 6, que diz que todos fomos feitos em Cristo Jesus, reis e sacerdotes, para reinar com ele. Essa era a ideia de que toda vocação é santa se vivida diante de Deus. Preste atenção, irmão, toda vocação é santa se vivida diante de Deus. A sua vocação não é santa se você for vocacionado para trabalhar na esfera da religião, como um pastor, como um ministro do evangelho, o que quer que seja. A sua vocação é santa porque você vive diante da face de Deus. Porque você vive coram Deus, porque você está diante dos olhos de Deus, vivendo sob a autoridade de Deus, e deve viver para a glória de Deus, onde você estiver, seja lá fazendo o que quer que seja. Está comigo aqui, irmão? Eu sei que para alguns desses dados históricos podem ser um pouco chatos, mas é importante que você entenda como essa ideia foi construída, desconstruída e resgatada ao longo da história, para chegarmos onde nós chegaremos aqui no ápice dessa mensagem. Veja, nós damos mais um salto na história, vamos para a era moderna, nos séculos 19 e 20, em que esse conceito, o conceito de corandeu, foi novamente quebrado em boa parte da cristandade ao redor do mundo. E aí se volta a pensar novamente em uma espiritualidade fragmentada. A vida secular e a vida sagrada. Uma espiritualidade separada da vida comum. E é nesse tempo que é formulada, eu falei que foi do século V ao século XV, não, mas foi aqui no iluminismo dos séculos XIX e XX, que essa ideia a ideia da secularização foi consolidada. A expressão século significa era presente, tempo presente. E ela trouxe uma conotação de autonomia em relação ao sagrado, uma autonomia do homem de toda a sua vida do sagrado, esse deslocamento, essa separação, essa fragmentação. E aos poucos essa ruptura foi se tornando o modo de pensar de todos os homens. O modo de viver de todos os homens. De maneira que Deus não tinha mais de estar presente em todas as esferas da sociedade, senão na esfera da religião. Sabe essa ideia de que a gente busca Deus na igreja, a gente se resolve com Deus nas questões espirituais na igreja, fora da igreja com a gente, deixa com a gente. Eu não preciso orar para tomar decisão, não preciso orar por direção, não preciso orar por revelação. Aqui a gente resolve. Essa ideia era a ideia debaixo da qual viviam os homens naquela época. Isso é o mesmo que dizer que Deus não tinha de ser considerado para se obter respostas aos fenômenos da natureza, para se obter resposta aos fenômenos políticos, à organização social de um modo geral, à economia, ao trabalho, à cultura. E no tocante à religião, o que nos cabe pontualmente hoje, aqui, durante essa mensagem, as pessoas já não viviam mais a sua fé como um elemento norteador de toda a sua vida. Então, bastava ir à igreja por tradição, para o alívio das suas consciências. A fé não era mais elemento central, nem mesmo na espiritualidade do povo daquela época. Cresceu a ideia de que o sentido da vida, a moralidade e tudo que diz respeito à essência do homem como ser criado por Deus, não necessitava mais de Deus para encontrar
o seu sentido. Isso foi se tornando cada vez mais comum e normal entre os homens daquela época. E desde então, irmãos, diante desse cenário, agora secularizado, teólogos em todo o mundo ainda hoje se esforçam para recuperar o sentido de coram Deo, o sentido de uma vida vivida diante da face de Deus. Para a igreja, em primeiro lugar. E a partir de onde se dá esse esforço? A partir da palavra de Deus. O esforço é o esforço de lançar luz ao que a Bíblia diz, e em especial ao que Jesus diz no Novo Testamento. Pois infelizmente, mesmo entre os cristãos dos dias de hoje, ainda se percebe mais claramente do que nós gostaríamos de admitir a influência do pensamento secular sobre a espiritualidade dos cristãos, que ao serem discipulados ou não serem discipulados, confundem a verdadeira espiritualidade bíblica com o que o pensamento e a cultura vigente dizem sobre a espiritualidade bíblica. Questões como santidade pessoal, a interação com a cultura, a lida com a política, a economia, a educação, a família, são percebidos à luz dos sentimentos e da mentalidade secular e não mais à luz da palavra de Deus, o que é um grande problema. Para citar somente um exemplo dessa influência, a influência da secularização sobre o pensamento dos crentes dos dias de hoje, vamos tomar, por exemplo, o comunismo. Vamos tomar, por exemplo, o consumismo. O consumismo, como uma influência secular, leva as pessoas, muitas vezes, a procurarem por suas igrejas como quem escolhe um restaurante ou uma academia. Conforto, estilo musical, qualidade da estrutura. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Nós não nos impressionamos com essas coisas? Mesmo sem perceber, muitos de nós, muitas vezes, sofremos com a influência do pensamento secular, até mesmo no que diz respeito a questões espirituais, nas quais nós deveríamos ser influenciados apenas pelo Espírito Santo. Muitas dessas pessoas, ao invés de viverem a sua vida para adorar a Deus, estão vivendo diante de si mesmos para a sua satisfação pessoal. Quando alguém vai embora do templo frustrado porque o louvor não foi legal, quando alguém vai embora do templo frustrado porque a mensagem não foi legal, quando alguém se aborrece numa igreja e muda de igreja, porque aqui ninguém é legal, porque aqui ninguém me ama, aqui ninguém procura por mim, vai para uma igreja onde ele busca isso e provavelmente também não vai encontrar. E sabe? De alguma maneira as pessoas estão buscando satisfazer as suas necessidades, ao invés de buscarem a direção do Espírito Santo, de modo que as suas vidas sejam vividas diante da face de Deus para a sua glória, aonde quer que seja. Então, o que eu quero dizer, irmãos, e eu acredito que essa é uma boa notícia, é que em todo mundo, Deus está restaurando esse princípio. Deus está restaurando esse fundamento. Coram Deo. Deus está restaurando o valor de uma vida vivida diante da sua face, a partir da igreja, para que, por meio do movimento da igreja, o mundo reconheça a presença e a glória de Deus outra vez. Por isso Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, veja, nós voltamos para Jesus, porque essa sempre foi a ideia de Jesus. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora a ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ouça o chamado de Jesus, irmão. Ouça o chamado do Evangelho. Ouça o chamado para viver a sua vida diante da face de Deus. Aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Não importando as circunstâncias. Viva a sua vida sob a consciência de que Deus está olhando você.
de que Deus está acompanhando você, de que Deus deseja interagir com você, de que Deus deseja falar com você. Viva debaixo dessa consciência, porque essa é a única maneira de viver a vida cristã. Essa é a única maneira de viver a vida cristã. Não há um tipo de espiritualidade que se vive no templo e outro fora do templo. Não há um tipo de espiritualidade que se vive durante o culto e outro fora do culto, em casa, com a família, com os amigos. É por isso que eu disse lá no princípio que o objetivo dessa mensagem é encorajá-lo a um movimento. Um movimento. Nós cantamos aqui, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. A sua vida tem sido gasta mesmo, irmão? A sua vida tem sido gasta para a glória de Deus? Ou você tem tentado preservar a sua vida para que a glória de Deus seja vista em você, no templo, no domingo, na igreja? A sua vida tem sido gasta para a glória de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Então nós precisamos nos lembrar desse valor essencial. Porque ele não é só essencial, ele é fundamental. E eu quero dizer, ele está no fundamento da vida cristã. No fundamento da vida cristã. O movimento de uma vida vivida para a glória de Deus em todas as camadas do ser. E em todas as esferas da sociedade, o tempo todo o tempo. À luz da palavra de Deus e do conceito de uma vida vivida diante da face de Deus, todos devemos buscar ser cidadãos diante da face de Deus, maridos e esposas que vivem diante da face de Deus, profissionais ou empresários que vivem diante da face de Deus, estudantes ou acadêmicos que vivem diante da face de Deus, consagrando todos os dias o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar e o nosso agir, para que Deus seja visto e reconhecido através de nós. Amém, irmãos? O fato é que se nós não entendermos que Deus está nos chamando para nos movermos como igreja, nós nos reuniremos como igreja sempre esperando de Deus uma palavra que conforte a nossa consciência. Uma palavra que nos dê esperança. Uma palavra que nos anime a fé, irmãos. Nada errado com palavras que animam a fé. Nada errado com palavras que inspiram esperança. Nada errado com palavras que confortam o seu coração. Mas nós precisamos nos lembrar que esse não é o fim do Evangelho. Esse não é o fim do propósito de Deus. Esse é o meio. Então você é confortado, você tem a sua fé renovada, você tem a sua esperança restaurada para se levantar, sair e brilhar a sua luz nesse mundo. E se levantar, sair e pôr-se em movimento. E quando nós não decidirmos viver coram Deu, viver sob a consciência da presença de Deus, viver diante da face de Deus, constantemente, todos os dias e em todo lugar, nós sempre nos sentiremos como quem está precisando que algo preencha uma lacuna na nossa alma. Nós sempre estaremos diante de Deus como quem precisa receber alguma coisa. Não que não precisamos receber de Deus. Mas o que eu quero enfatizar é que nós não podemos viver aí, parados nesse lugar. Nós precisamos entender que a igreja foi constituída por Jesus para ser um movimento. A igreja não foi constituída por Jesus para ser uma instituição. A igreja não foi concebida por Jesus para ser um ajuntamento, uma reunião. A igreja foi concebida por Jesus para ser um movimento. Eu e você precisamos estar em movimento. Em um constante movimento na direção de Deus, pela fé em Jesus Cristo, tendo a mente renovada pelo Evangelho e a vida transformada por a sua glória, de modo que a nossa consciência esteja acesa para o fato de que Ele está presente, de que Ele está nos vendo, de que Ele está conosco. E aqui é muito importante que você entenda o que é viver a vida diante da face de Deus. Depois de um pouco de conceito, vamos entender as implicações práticas disso. O que é de fato viver uma vida diante da face de Deus, irmãos?
Deus não é visto e reconhecido apenas quando falamos dele ou quando tentamos evangelizar alguém. Deus é visto e reconhecido através de nós quando a nossa mentalidade é modelada pela palavra de Deus e a nossa ação e interação com o mundo é construída sobre os valores e princípios fundamentais do reino de Deus. É aí, nesse lugar, que Deus é visto e reconhecido através de nós. É aí, nesse lugar, que Coram Deo faz sentido. Porque a vontade de Deus é reconectar a sua espiritualidade ao seu cotidiano. Na simplicidade do cotidiano, Deus quer ser visto e ser reconhecido em sua glória através de você. Veja, irmão, nós não podemos cantar e orar na igreja e tratar mal os nossos familiares, os nossos colegas no trabalho. Nós não podemos lidar com a Bíblia de uma maneira no domingo e não viver a ética cristã no trabalho, na escola, na faculdade, com os vizinhos, nos negócios. A espiritualidade cristã, bíblica, genuína, não concebe que aqui na igreja todos estejamos cantando, é Ele, por Ele que nós gastamos a nossa vida. Quando saímos lá fora na segunda, na terça e na quarta-feira, ignoramos o clamor do pobre. Ignoramos o clamor de justiça por aqueles que estão sendo injustiçados. E não amamos, e não compartilhamos, e não dividimos, e não falamos, sequer oramos por alguém. A espiritualidade cristã, genuína, bíblica, não concebe esse tipo de coisa. Isso ainda é dualismo, isso ainda é influência da secularização. Isso ainda é a ideia de que há uma vida que é sagrada e há uma vida que é secular. Aqui tudo bem, a gente canta, levanta a mão, abre a Bíblia. Ali não, ali deixa que a gente resolve. Não é esse o evangelho de Jesus Cristo. Você está comigo aqui? Diga amém. Não é esse o evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se das palavras de Jesus. Assim brilha a sua luz na igreja. Foi isso que Jesus disse? Não, assim brilha a sua luz diante dos homens. Brilha a sua luz diante dos homens. Jesus está se referindo ao nosso cotidiano, ao nosso trabalho. Sabe qual é a vontade de Deus, Gustavo? É que você seja um jogador de futebol diferente de todos os jogadores de futebol que existem no mercado do futebol. Diferente. Mas diferente por quê? Porque você joga mais que todo mundo? Pode até ser, te dá essa moral. Pode até ser, não, mas porque você não é egoísta, porque você não você não é avarento, porque você não é indiferente, porque você se dispõe a orar pelas pessoas, porque você se dispõe a abraçar as pessoas, porque você tem uma palavra nos seus lábios para abençoar os seus colegas de trabalho, porque você aproxima, não divide, porque você reflete os valores do caráter de Cristo através do seu modo de falar, de agir, de andar. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, Gustavo, não é que você seja visto como um bom menino porque você está tocando bateria na igreja. Porque se só toca bateria na igreja aos domingos. Mas você continua sendo um crente segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira. Quando você está treinando com o teu grupo, você continua sendo um filho de Deus e está vivendo diante da face de Deus. Lá no seu setor de trabalho, Evandro, a vontade de Deus é que o teu cotidiano esteja tão entranhado com a tua espiritualidade que os teus colegas de trabalho vejam a Jesus em você, no modo como você fala, anda, se porta, trata os seus semelhantes, os seus amigos, como você se dispõe a orar pelas pessoas. Quando aqueles teus operários estragam toda a operação, Alan, o modo como você aborda eles, o modo como você trata eles, o modo como você traz eles para cá, é Coram Deo. Se não for isso, no way. Não tem valor algum as mãos que você levanta na igreja, as orações que você faz na igreja. Milena, naquela confusão que é a tua escola, onde você é diretora, você precisa viver Coram Deo. Amando as crianças, amando os pais, amando a comunidade escolar. Refletindo Jesus, a luz de Jesus, naquela escuridão. Você sabe que a educação pública brasileira não é fácil, né, irmão? A Milena é diretora de escola. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Vir à igreja domingo fará muito mais sentido se estivermos vivendo Coram Deo durante a semana. A gente não vive diante da face de Deus durante a semana e vem domingo querendo manifestação do sobrenatural, querendo glória, querendo visitação, querendo resposta, querendo direção, querendo revelação, querendo uma palavra que vai destravar a nossa vida. Não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Certa vez, Deus usou o profeta Isaías para falar com a comunidade de Israel.
Seria esse, por acaso, o jejum que eu estou procurando? Presta atenção, o povo estava jejuando. O povo estava jejuando, o povo estava buscando a Deus. Seria esse o jejum que eu estou procurando? Que vocês não comam, que vocês rasguem suas vestes, que vocês põem cinza sobre a cabeça? E ignorem o clamor do pobre? Ignorem a necessidade de justiça? Ignorem as necessidades do estrangeiro, das viúvas? É esse o jejum que eu estou procurando? Jesus está dizendo. Deus está dizendo pelo profeta Isaías. Não. E aí depois de dizer tudo que tem para dizer, através do profeta Isaías, lá em Isaías 59, Jesus diz assim, Deus diz assim, então, esse então vem depois de uma série de recomendações que ele faz. Olha, consertem isso, consertem aquilo, endireitem isso, endireitem aquilo. Então, a sua luz brilhará como alvorada e a sua cura apressadamente brotará. A sua cura apressadamente brotará. Não, a cura para as mazelas da nossa alma não está na igreja. A cura das mazelas da nossa alma não está no culto de domingo. A cura das mazelas da nossa alma está em Corandeu durante a semana. Se você se ocupar por viver a sua vida diante da face de Deus, onde quer que você esteja, no quartel, no campo de futebol, na clínica médica, na escola, se você se ocupar de viver sob essa consciência, a sua luz brilhará como alvorada e a sua cura apressadamente brotará. Porque essa sempre foi a vontade de Deus. Então nós precisamos recuperar os crentes e trazê-los de volta para esse lugar. Trazê-los de volta para esse lugar onde as respostas de Deus, elas sucedem a nossa resposta a Deus. Eu dou uma resposta ao chamado de Deus para viver Corandeu, para viver uma vida diante da sua face. E Ele então responde às minhas perguntas. E Ele então responde às minhas necessidades. Você está comigo aqui, irmão? Você está entendendo aqui? Se você vive a sua vida diante da face de Deus, a sua vocação é santa, Dani. A sua vocação é santa. Você não precisa pegar esse microfone para pregar. Você não precisa subir aqui e cantar. Você não precisa tocar um instrumento, dançar, fazer alguma coisa na igreja. A sua vocação é santa se você vive a sua vida diante da face de Deus. O modo como você trata um paciente revela Jesus. O modo como você abraça um paciente revela Jesus. O modo como você tem empatia por um paciente revela Jesus. Ou não. E é aqui que está o problema. E é esse problema que o Espírito Santo quer resolver hoje na nossa vida. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras. Eu já falei isso várias vezes aqui. Essa palavra obras, o original grego, se refere a trabalho. Se refere a trabalho. Então assim brilhe a sua luz diante dos homens, Felipe, para que eles vejam o seu bom trabalho. Ao que Jesus está se referindo? À nossa vida. Ao nosso cotidiano, para que eles vejam o seu bom trabalho, e pelo seu bom trabalho, pelo modo como você trabalha manualmente, tecnicamente, não. É pelo seu caráter, é pelos seus valores, é pelos seus princípios, é pela sua excelência. Pela sua excelência, irmão, tem tanto crente pedindo intervenção de Deus na sua vida, mas é lambão no trabalho. É lambão, não é responsável, não é cuidadoso. Sabe? Não tem uma boa relação de trabalho com seus colegas. É insubmisso ao seu chefe. Quando o chefe dá as costas, faz o que bem entende, fala mal dele. Em que mundo que você está vendo achando que Deus vai te abençoar desse jeito, irmão? Não vai. Não vai. Porque Deus decidiu nos abençoar por meio dos seus princípios. De modo que quando nós andamos nos seus princípios, preservando os seus valores, então nós abrimos espaço para que a sua bênção se manifeste na nossa vida. Então, Jesus conta que em cada esfera da sociedade, nos esportes, na medicina, no direito, estou vendo a Júlia lá atrás, no direito, no ministério aqui em cima, no quartel, lá no hospital. A ideia de Deus é que em cada esfera da sociedade que a secularização tomou, seja redimida
pela presença e pela influência do sal da terra e da luz do mundo. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você se afaste, rejeite, seja indiferente às pessoas com quem você convive. A vontade de Deus é que você, vivendo o corandeu, vivendo uma vida diante da face de Deus, essas pessoas vejam a Jesus e a glória de Deus através de você. Porque vendo a Jesus e a sua glória através de você, elas se renderão à soberania e ao amor de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Muitas vezes mesmo antes de você evangelizá-las. Porque muitas vezes a gente tenta evangelizar sem sucesso, irmão. Porque nós não conquistamos o direito de ser ouvidos. Por meio de uma boa conduta, por meio de uma atitude respeitosa, por meio da empatia, da manifestação do amor. E aí nós queremos evangelizar. Você deve evangelizar. Mas você precisa saber, você precisa entender que a sua vida chega antes da sua mensagem. Que a sua reputação chega antes da sua voz. Amém, irmão? Então, antes mesmo que as pessoas sejam evangelizadas verbalmente, a sua conduta, o seu modo de viver, o seu modo de agir, precisa ser como uma luz brilhando no meio das trevas. Nós devemos viver com a palavra de Deus diante dos nossos olhos, que diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Prestem atenção, irmão, tudo o que vocês fizerem. Ah, Daniel, mas bater aquele documento lá no meu trabalho também? É. Ah, Daniel, mas manipular uma seringa, fazer aqui puxar um exame de sangue? Sim. Vamos treinar também, fazendo aqui naquele funcional, eu preciso? Sim. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém, irmão? Eu creio, irmão, eu creio no meu coração que essa é uma noite de redenção, amém? Uma noite de redenção. Sabe, nós podemos e devemos orar, nós podemos e devemos evangelizar, nós podemos e devemos ir às ruas, cantar, fazer os nossos movimentos. Mas, irmãos, o que nós fazemos como mobilização coletiva não substitui o nosso posicionamento individual. Amém? Não substitui. Ninguém vai poder fazer uma mobilização de oração. A central não vai poder fazer uma mobilização de oração lá no seu trabalho. Não é? Eu não vou poder invadir o treino lá para orar pelos caras. É você que está lá. É você que está no teu trabalho. É você que está na tua escola. É você que está lá. Essa bronca é tua. Amém? Amém, irmãos? Deus está nos chamando essa noite. Deus está nos chamando essa noite para viver uma vida diante da sua face. Para viver corandeu, viver sob essa consciência de que estamos vivendo e fazendo a nossa vida para Deus, debaixo da sua autoridade, para a sua glória. As pessoas muitas vezes se perguntam: qual que é o meu ministério, Daniel? Eu não sei. Qual que é o meu ministério? Qual que é o seu chamado? Irmão, põe uma coisa na sua cabeça. O seu ministério não é uma coisa que você faz. O seu ministério é quem você é e está se tornando. A sua vida é o seu ministério. Amém? Eventualmente Deus vai te chamar para fazer para uma atividade específica em algum lugar, seja na igreja ou em qualquer outro lugar. Mas o seu ministério é a sua vida. Não tem valor algum tocar um contrabaixo, pregar na igreja aos domingos, porque eu tenho o ministério da palavra, se lá fora eu não estou vivendo esse ministério. Se lá fora eu não estou vivendo corandeu. Se lá fora eu não estou vivendo diante da face de Deus. Não faz sentido algum. Então, eu creio que o Senhor quer restaurar a espiritualidade dos crentes que estão aqui hoje. Eu e você, meu irmão.
que reconhecem que de alguma forma esse pensamento secularizado, essa cultura, a cultura do tempo presente, tem influenciado a sua vida cristã, seja no modo como você pensa a igreja, seja no modo como você pensa o ministério, seja no modo como você espera ver Deus agindo na sua vida. Para você que reconhece que a sua espiritualidade é dominical e que quer ser restaurado para viver como sal da terra e luz do mundo. Você que quer ser usado por Deus, como nós cantamos aqui, é Ele, por Ele que nós gastamos a nossa vida. Você que quer ter a sua vida gasta para a glória de Deus, ser usado por Deus para encher o mundo com a sua glória, através de uma vida vivida diante da sua face. Aonde quer que você atue na sociedade, irmão, eu disse, a sua vida é o seu ministério. Não apenas o que você faz, mas quem você está se tornando. Vamos deixar que o Espírito Santo nos encha hoje. Renove a sua unção sobre a nossa vida, para que o seu fogo queime em nós, queime em nossa alma e também no nosso corpo. Tudo aquilo que nos impede de viver essa espiritualidade integral. Uma vida vivida para a glória de Deus. Você está comigo aqui, irmão? Se você deseja uma visitação do Espírito, um toque do Senhor, para renovar a sua espiritualidade hoje, esse é o seu dia. Agora é a sua hora, você está no lugar certo, fique de pé no seu lugar.